TV Gessuli na cobertura da Vessuia América Latina 2010. Nós vamos conversar com o biólogo Guilherme Carvalho, que vai falar sobre a questão do bem-estar animal e o fim do uso das gaiolas em poedeiras e também em gestação e suinocultura. Guilherme, primeiramente, de uma forma geral, como estão as discussões sobre bem-estar animal aqui no Brasil? Bom, essas discussões estão ficando bastante fortes, né, ao longo dos últimos anos. A gente tem percebido que a cobrança, né, não só do mercado externo, mas também começando a crescer a cobrança do mercado interno, tem sido grande. E os nossos produtores, né, a nossa agricultura, a nossa agroindústria ainda não está, infelizmente, preparada para abastecer esse mercado crescente, né? E é muito importante que a gente, nos próximos anos, né, vá gradativamente fazendo adaptações para atender esse mercado, porque, sem dúvida, ele vai crescer, né, que é uma tendência mundial e que está chegando ao Brasil com força, né? Qual é a percepção do brasileiro em relação às questões do bem-estar animal? Bom, como eu disse, é bem crescente a preocupação, né? Existe um trabalho muito forte de ONGs, né, e também da mídia, né, na divulgação não só da importância do bem-estar animal, mas em como se produz atualmente, né, industrialmente, a carne suína e os ovos, né, particularmente. Então, esse aumento do nível de consciência do consumidor, né, a respeito de como se produz, porque hoje em dia a gente sabe que uma boa parte dos consumidores brasileiros ainda não sabe, né, qual é o processo, né, qual é o processo industrial, o processo de criação. Mas isso está aumentando muito. Então, por exemplo, tem uma pesquisa da WSPA, a Sociedade Mundial de Proteção Animal, de 2007, que revelou que 74% dos consumidores brasileiros se preocupa e acha que o tratamento dos animais de produção deveria melhorar. E, ao mesmo tempo, nós temos uma pesquisa interessante, porque aí essa primeira pesquisa ela nos dá aquela dúvida, mas será que o consumidor está preparado para pagar mais, né, pela produção que custa um pouco mais? E aí tem uma outra pesquisa curiosa do Ibope, de 2008, que revela que mais de 80% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar mais por um produto ambientalmente correto. E aí, se a gente associa essa questão do bem-estar animal a essa questão ambiental, a gente vê que o mercado brasileiro realmente tem um potencial, né? Em relação ao consumidor europeu, onde normalmente essas normativas e exigências se iniciam, em comparação com o brasileiro, o europeu ainda é mais exigente? Sem dúvida, né? A gente sabe que tem países da União Europeia que já baniram as gaiolas em bateria e as células de gestação, como é o caso da Suíça, que desde 92, né, baniu esse sistema. Também o Reino Unido já também baniu as células de gestação, né, e está já bem avançado em relação ao confinamento de galinhas poedeiras. E a União Europeia como um todo vai banir, né, como as pessoas do meio sabem, vai banir a partir de 2012 totalmente as gaiolas em bateria convencionais, né, passando a permitir gaiolas com, né, várias modificações enriquecidas, e mesmo assim tem países que já preveem um banimento de todas as gaiolas, inclusive as enriquecidas, que é o caso da Bélgica, que a partir de 2025 também já não vai mais permitir nem as gaiolas enriquecidas. Então, e as células de gestação a partir de 2013, né, em toda a União Europeia. Então, isso é um reflexo, né, da consciência do consumidor europeu, que a gente sabe que realmente é o consumidor do mundo inteiro, é aquele consumidor que está sempre à frente, né, sempre, inclusive, guiando, né, essas tendências a partir do conceito deles de consumo consciente. O Brasil ainda não está lá, mas, sabe, os Estados Unidos estão indo atrás da Europa, assim, nesse sentido de, né, estão um pouco depois com um pouco de atraso, assim, de delay relativamente à Europa, estão crescendo também essa preocupação. Já tem alguns estados, 7 estados norte-americanos com leis parecidas que prevêem a proibição desse tipo de sistema. Existem uma variedade imensa de empresas, redes de supermercado, redes de lanchonetes, das maiores que você puder imaginar, sabe, Subway, Burger King, né, Walmart, que estão agindo de alguma forma em direção aos ovos produzidos sem gaiola, né, substituindo uma parte do seu abastecimento, alguns até 100%, e, enfim, todo mundo pressionando seus fornecedores, né, várias posturas assim que a gente vê que os Estados Unidos também já estão nesse caminho. E o Brasil está um pouco atrás ainda, mas estamos indo lá também. E quanto tempo você acredita que isso de repente possa ser possível aqui no Brasil? E em relação, você acha que o sistema produtivo tem como atender, se adaptar a essas recomendações pelo fim das gaiolas, tanto em postura como na questão da gestação em suinocultura?
Olha, no caso do Brasil, eu acho que a gente tem condições de atender a um prazo razoável, a um prazo generoso, né, como foi feito na União Europeia, né, que foi um prazo de o quê? Mais de 10 anos. Né? Na verdade, a primeira preocupação com isso foi, poxa, 20 anos antes, né, desse prazo final. Né? E a partir da publicação da diretiva, da efetiva publicação, foi de 99 para 2012, então 13 anos, né, para as gaiolas em bateria. Eu acho que o Brasil, se a gente adotar daqui a né, num futuro próximo, conseguir uma diretiva, uma regulamentação, né, que preveja um prazo generoso que não vá oprimir, né, os produtores, mas que lhes dê tempo de adaptar, eu acho que é possível. A União Europeia enfrentou uma certa dificuldade, né, a gente vê que até hoje falta apenas 2 anos para proibição efetiva e ainda tem uma quantidade muito grande de gaiolas. E foi verificado que nos países em que isso já foi proibido, as mudanças realmente começam a acontecer de fato, assim, de 2 anos para, no último ano. O pessoal deixa um pouco para a última hora, mas aqueles que estão precavidos, que estão, né, já trabalhando com essa previsão, conseguem se adaptar. Claro, tem um pouco de dificuldade, né? Mas isso vai ser inevitável à medida que o mercado consumidor brasileiro demandar de fato esse produto, né? Nós conversamos com o biólogo Guilherme Carvalho, TV Gesuli, na cobertura da Vessuia América Latina 2010.